Shalom, meu irmão, seja bem-vindo à casa do Senhor, casa do Pai. Diga para Ele: aqui é o teu lugar, é o lugar, o melhor lugar para você estar, o melhor lugar para você receber algo fresco e novo de Deus sobre a sua vida. Sempre é bom estar na presença do Senhor e se alimentar de uma boa palavra, de uma presença tremenda, se alimentar daquilo que Deus tem para nós. Quando nós nos apresentamos na casa do Senhor, há um banquete preparado para você. Diga para o seu irmão: há um banquete para você, meu irmão. Então, que você possa nesta noite se alimentar daquilo que Deus tem para a sua vida, amém? Você também que está online, Deus abençoe a sua vida, seja bem-vindo à nossa celebração, à nossa série, o Deus que tudo pode. Aproveite esse momento para enviar o link da palavra, o link do culto, nos grupos, para os seus amigos, para os seus irmãos. Às vezes a gente manda tanta coisa, né? A gente manda coisa engraçada, a gente manda receita, a gente manda, né, clínica, a gente manda dieta, a gente manda tanta coisa para as pessoas. Aproveite também para mandar a palavra do Senhor por meio do seu WhatsApp aí, dos seus grupos, enfim. Amém? Amém, queridos? Glória a Deus, né? Eu quero parabenizar aqueles que já se inscreveram na nossa formação teológica. Quem assistiu aí no YouTube a aula inaugural na segunda-feira e na terça? Você que não assistiu, você estava assistindo o quê? Netflix? Não, apóstola, eu estava numa célula online. Eu vi algumas células online, então você que estava numa célula online, você... Não, eu só olhei para você. Você que estava numa célula online, você está assim... você está perdoado, mas não absolvido. Ok? Então, apóstolo, como que eu faço para ser absolvido? Assista no YouTube a aula toda, ok? E aí você vai fazer um xizinho ali, ó, checklist. Já consegui, estou livre dessa culpa diante da apóstola. Brincadeira, que semana passada eu falei sobre culpa, acusação e condenação. Então, você que estava aqui, né, já faz um link com a palavra da quarta-feira passada. E foi muito especial, realmente. Algumas pessoas acharam talvez que fosse até uma aula de teologia, para você poder ser despertado e ser despertado na sua curiosidade acadêmica, filosófica e teológica. Não foi, talvez você saiu assim, falou: poxa vida, eu achei que ia ser uma aula teológica de revelações em grego, com, como chama, ali embaixo, quando fica? Legenda em hebraico. E assim um tradutor em libras. Quer dizer, todas as línguas, né, sendo faladas ali. E aí você ficou meio, talvez, pensando: poxa, mas essa aula, essas duas aulas que nós tivemos, segunda e terça, foi exatamente para a gente expor para você, né? Você que está online, você que está aqui, você que tem amigos que assistiu, e você que ainda não assistiu, gostaria de estar vendo essas aulas, elas estão liberadas no YouTube, né? Então você pode ver, você pode entender qual é o objetivo, qual é o propósito da nossa formação teológica, né? Nossa formação teológica não é dar a você apenas um curso de teologia, até porque hoje, né, você tem muitos livros bons na área teológica. Então, na verdade, você pode escolher um autor, escolher uma linha e comprar livros e começar a ler. Então, não é apenas conhecimento, mas é um conhecimento somado à experiência e também somado à visão que nós temos ministerial. Então, é uma formação teológica com a chancela da visão que carregamos, como pastores, como apóstolos e também como teólogos. Nós também estudamos, apóstolo, eu, estudamos teologia, pastor Daniel, que é um dos professores também. Nós nos formamos também na área teológica. Então, hoje, nós já processamos muitas veias teológicas aí, para que pudéssemos chegar àquilo que nós acreditamos que, de fato, é mais próximo da Bíblia, da interpretação bíblica que nós podemos ter. Então, nós queremos que você seja encorajado a estudar. Você que quer estudar, você que tem, sabe, um desejo
de buscar algo nessa área teológica, acadêmica, você pode fazer aí, se inscrever ainda na nossa formação teológica, e eu tenho certeza que ao término dela, você vai dizer: apóstola, valeu a pena, foi realmente um investimento, foi realmente um investimento de tempo, financeiro, de conhecimento, que você vai, de fato, usar no decorrer do seu ministério, no decorrer da sua vida também, por que não? Amém? Então, parabéns aos que já se inscreveram, ok? E eu espero você se inscrever também, para que você possa fazer parte dessa primeira turma, como disse o apóstolo ontem, várias vezes, né, na aula inaugural, os pioneiros. Nossa, quem diria? Há 20 anos, 30 anos atrás, que nós falaríamos dos pioneiros de algo, né? Então, é algo bem interessante que você pode fazer. O tema de hoje: o Deus que tudo pode, o Deus que faz forte ao cansado. Faz forte ao cansado. Eu gosto desse tema. Eu gosto desse tema de falar para aqueles que se sentem cansados, que se sentem esgotados, que se sentem exaustos, que às vezes não conseguem mais tomar decisões, avançar, não consegue passar para um novo nível na sua vida, um novo nível no seu casamento, um novo nível na sua fé. Por quê? Porque está vivendo debaixo de um peso físico, emocional, que tem drenado as suas forças, que tem drenado a sua criatividade, drenado a sua inteligência, o seu vigor. Tem pessoas que têm sido drenadas no seu humor, na sua facilidade de relacionamento, na sua facilidade de resolver problemas. Talvez você diga assim: nossa Deus, há 10 anos atrás, eu tinha tanta disposição para fazer as coisas. Se me chamasse para qualquer coisa, eu já fazia rapidamente um mochilão e já ia embora. Se tivesse um problema no meio da noite, um pneu que furou, um carro que quebrou, uma coisa para fazer, eu era o primeiro número da lista e já me ligavam e eu já estava lá, né, de roupa pronta. Sabe aquela figurinha, né? Já estou com roupa de ir? Né? Acho que tem uma figurinha assim, que tem alguma coisa dessa, né? Já estou com a roupa de ir. Então, você já estava pronto para fazer alguma coisa. Para pescar, para jogar futebol, para resolver um problema, para visitar alguém no hospital, para fazer uma viagem. Você estava ali. De repente, apóstolo, nos últimos pelo menos 3 anos, aí a gente bota tudo culpa na pandemia, né? Tem antes de Cristo, depois de Cristo. Aí tem antes da pandemia, depois da pandemia. Apóstolo, eu não sei o que aconteceu. Olha, eu tive Covid, apóstolo, e eu fiquei depois assim fraco. Eu não tenho mais força. Dá 8 horas, eu já estou dormindo. Eu sou do tempo que minha avó, ela só ia dormir depois que o Cid Moreira falava boa noite. Aí ela falava boa noite para o Cid Moreira. Eu morei uns mesezinhos na casa da minha avó, um períodozinho que eu fiquei lá, terminando de estudar 1 ano. E aí ela ficava ali, esperando o Cid Moreira falar boa noite. Ela achava que era para ela, eu acho. E aí ela falava boa noite. E ela falava boa noite tão assim, romantizado. Eu acho que todas as mulheres naquela idade assim, já passou não sei, nem sei de que idade, 100, né? Da época do Cid Moreira, ficava esperando boa noite dele. E meu avô, todas as noites, brigava com a minha avó. Eu já sei que se eu morrer, você vai procurar esse homem para casar. Eu dizia, coitada da minha avózinha, lá em Maringá, no interior. Enfim, né? Naquele tempo, se esperava. Hoje não tem mais nem Cid Moreira, porque se você for ficar esperando também alguém te dar boa noite, ninguém nem dá boa noite mais para você, né? E aí, você, hoje, 8 horas da noite, 7 horas da noite, de 8h30, 9 horas, você já não tem mais disposição para nada. Mas o pior do que isso, você está cansado, você está esgotado, você está sem forças. E é interessante, porque esse tema, enquanto eu preparava esse tema, eu fiquei pensando quantas pessoas hoje perdem grandes oportunidades da sua vida, porque, de fato, não tem mais força. Se sentem... aí tem muitas justificativas. Alguns falam que já passaram do tempo, são velhos demais, são novos demais, tem muita coisa para fazer, a mente está muito ocupada. Enfim, você não tem tempo, você não tem energia, você não tem vigor, você não tem fé. E a gente começa a justificar essa falta de força. 1 Reis, capítulo 19, versículo 1. Eu quero ler com você algo muito interessante.
eu quero compartilhar com você esse texto e falar com você, porque eu creio que nessa noite o Senhor vai levantar aqueles que estão desfalecidos. Nossa, mas se depender do seu amém, isso já mostra o quanto essa palavra é importante para você, né? Hoje o Senhor vai levantar os desfalecidos, vai fazer forte ao cansado, renovar as forças daquele que não tem mais nenhum vigor, levantar o caído, aquele que está desistido, aquele que, quando olha, diz assim: eu não tenho mais idade para isso. Eu não tenho mais tempo, eu não tenho mais vigor. Acabou tudo. Toda a energia minha tem sido drenada pelos meus problemas, pelas minhas guerras. O texto diz: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matara todos os profetas à espada. Então, Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe: Façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã, a esta hora, eu não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Quer dizer, em outras palavras, Elias estava sendo ameaçado de morte por uma santa mulher chamada Jezabel. Temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar a sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. E disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois eu não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: Levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Apóstolo, me fala a marca desse whey. Apóstolo, a marca desse energético. O que tinha nessa comida? Quais eram os ingredientes desse pão, dessa comida, que deu tanta energia para Elias, que ele, por 40 dias e por 40... Apóstolo, eu estou precisando dessa comida. Eu estou precisando, apóstolo, porque onde eu encosto, eu durmo. Onde eu paro, eu não preciso nem do zimbro. Não preciso nem de árvore. Apóstolo, onde eu paro, eu já estou assim, sabe, pronto para encostar e dormir. Mas não só isso. Todos os meus dias, apóstolo, estão sendo empurrados, porque eu não tenho força, nem vigor, para tomar decisão sobre o meu dia. O teu texto diz aqui: levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, diga, força daquela comida. É interessante porque não foi a força do descanso, não foi aquela dormidinha que ele deu, não foi ter se afastado, se isolado no deserto, num cantinho, não foi fugindo da presença de Jezabel, não foi nessas justificativas ou possíveis situações que Elias recebeu um vigor sobrenatural sobre o seu corpo, não era para fugir, mas era para resolver, era para enfrentar, era de fato para se recompor diante do quadro em que ele estava vivendo. Irmãos, muitas vezes o que o Senhor faz conosco é exatamente isso, é renovar as nossas forças, recobrar as nossas forças, para que a gente possa se posicionar diante daquilo que está se levantando contra nós. Às vezes a gente pensa que descanso
é para não fazer nada. Não, descanso é para recobrar as suas forças, para que você possa partir, para que você possa conquistar, para que você possa continuar naquilo que Deus te chamou para fazer e ser. Então o que nós vemos aqui é que a força que Elias recebeu não estava nos ingredientes daquela comida. Eu fiz a brincadeira, mas não é. Mas sim em quem estava servindo aquela comida. De onde vinha aquela comida? A provisão vinha dos céus. A procedência daquela comida era celestial. Diga comigo, a procedência era celestial. Então eu quero te falar uma coisa. A primeira coisa nessa noite que eu quero que você saiba: a força que você precisa, o vigor que você precisa, o fortalecimento dos seus ossos, dos seus artérios, dos seus joelhos, das suas mãos, na sua mente, o renovo das suas forças, está de fato no sobrenatural do Senhor vindo sobre você. A sua força não vai ser resultado da confortabilidade do seu descanso. Se você pudesse escolher um lugar para descansar, para onde você iria? Ou qual seria o seu descanso perfeito? Qual seria o seu lugar perfeito de descanso, apóstola? Minha prainha, lá em Perequê, lá em Cabo Frio. Ah, apóstola, sabe aquele silêncio da roça? Lá no Carangola, lá em São João del Rei. Ai, apóstola, aquele silêncio lá de Visconde de Mauá. Sabe, irmãos, às vezes a gente romantiza o descanso, por isso a gente não descansa. A gente fica esperando o lugar adequado, o lugar perfeito, o clima perfeito. Não, verão não é lugar de descanso, não é tempo de descanso. Ah, é inverno. Ah, é outono. É quando vem o vento. Irmãos, a gente fica esperando, a gente fica romantizando o descanso e não descansamos. E uma das causas pelas quais a nossa força se esvai por completo é porque você não tem Shabat na sua vida. Daqui a pouco eu vou entrar nesse ponto. Esse é um dos últimos pontos, na verdade. Mas a sua força não vai ser resultado dessa confortabilidade para descansar. Mas a sua força virá do Senhor te tocando, do Senhor te alimentando, do Senhor provendo essa força sobrenatural sobre os seus ossos, da planta dos pés ao alto da sua cabeça. Essa vai ser a oração no final deste culto. Que você receba o fortalecimento dos céus, que toque dos seus pés ao alto da sua cabeça, para que você saia daqui nesta noite renovado nas suas forças. Isaías capítulo 40, versículo 29 diz que o Senhor faz forte ao cansado e multiplica, diga multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Apóstolo, eu estou assim, exatamente. Os meus braços não se movimentam. As minhas pernas, os meus pés. E não só fisicamente, mas espiritualmente. Queridos, eu quero dizer uma coisa. Deus é intencional nas manifestações dele com relação a nós. Todas as vezes que Deus se manifesta na sua vida, não é por acaso, mas ele tem uma intenção. Deus, literalmente, não dá ponto sem nó. Ele é intencional. Ele tem propósito. Ele tem vontades. Ele tem planos para a sua vida. Quando Ele fala com você, quando Ele te cura, quando Ele envia provisão, quando Ele intervém com poder numa causa que aos olhos de todos era, impossível de acontecer, e Ele vai lá com a sua mão, pessoas orando, você orando, jejuando, clamando, e o Senhor abre uma porta, e o Senhor faz um milagre, o Senhor traz uma resposta. Quando Ele tira você da pobreza, quando Ele te prospera, quando Ele restaura a sua família, quando Ele te dá uma esposa, quando Ele te dá um marido, quando Ele te abre a madre e te dá filhos, enfim. Quando Ele restaura a sua família, quando Ele salva o teu filho, quando Ele tira alguém que você ama dos vícios, das drogas, do pecado. Em tudo isso há um propósito, há uma intenção de Deus. Não pense você que Deus não tem
palavras intencionais na Bíblia direcionadas a você. Direcionadas a você nesse tempo em que você está vivendo. Ele te faz forte. Levante sua mão direita comigo e diga: Ele me faz forte. Diga: o Senhor me faz forte. Para que o Senhor faz você forte? Em primeiro lugar, para que você enfrente os dias maus com coragem. Diga: coragem. Diga, sabe, se você lembra quando a gente era mais novo, né? Às vezes a pessoa mais velha fala assim: nossa, meu filho, nossa, menino, você está sem coragem. Nossa, você está tão sem coragem. É porque a pessoa estava meio assim, né? Moroso. Vamos, coragem, meu filho, se levanta da cama, vai fazer alguma coisa. Os avós falavam muito isso, né? Coragem. Então, o Senhor te faz forte para que você enfrente os dias que vêm pela frente. Alguns deles são maus. Nem todos os dias são perfeitos. Nem todos os dias estão debaixo, sabe? Da alegria completa do Senhor sobre a nossa vida. Há dias maus. Há aflições. Adversidades. Tribulações. Provações. Enfermidades. Esses dias estão previstos na nossa história. Isso é vida. Isso é viver. Isso é casamento. Isso é família. Isso é trabalho. Isso é profissão, isso é carreira, isso é igreja, isso é espiritualidade, isso é cidadania, sabe? Isso é viver. Enfrentar as lutas, as adversidades, os problemas. E é preciso força do alto para enfrentar esses dias com coragem e vigor, sem esmorecer. Para crer que esses dias não são terminais, mas são passageiros. Entenda isso na sua vida, meu irmão. Um dia mau na nossa casa, um dia mau no casamento, um dia mau na sua vida, um dia mau no seu trabalho, no seu emprego, na sua loja, no lugar que você trabalha, na sua empresa. Um dia mau não é o terminal da sua vida. É passageiro, creia nisso. Que as coisas, sabe, se forem encaradas com fé e vigor, elas são transponíveis. Agora, se você esmorece no meio do caminho, o cansado cai. O cansado, sabe, enfraquecido nos seus braços e nas suas pernas, ele não tem força para andar. Então, enfrentar os dias maus, cansados, nos faz ver tudo maior do que realmente é. Sabia disso? Quando você enfrenta algo cansado, você vê tudo de uma outra maneira. Às vezes você já trabalhou ou já viajou uma noite inteira. Aliás, trabalhou, né? Você já trabalhou um dia inteiro, uma noite inteira, e aí depois foi viajar no outro dia seguinte. Está cansado. Se você for dirigindo, então você não consegue realizar o que você quer. E aí a estrada fica longa. Parece que tem mais caminhão na estrada. Parece que ficou tudo mais difícil. Até quando você para estacionar, aliás, para abastecer, parece que a gasolina ficou mais cara naquele posto. Porque, de fato, o cansaço, uma pessoa cansada, um homem cansado, um marido cansado, uma mulher cansada, sobrecarregado, sem forças, enfraquecido, uma família enfraquecida, faz com que muitas vezes aquilo que vem contra ela se torne maior, ou ela veja como algo maior. O gigante fica maior, o mar fica mais fundo, o deserto fica mais árido, o vale fica mais profundo, o muro fica mais alto. A guerra fica mais longa, tudo fica mais difícil. Quando a gente está esgotado. Josué capítulo 1, versículo 9 diz: não te mandei eu, o Senhor falando para Josué, ser forte, corajoso, não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. É o melhor café da manhã que você pode tomar. É Deus falando com você, ser forte e corajoso. Eu sou com você durante as 24 horas que vem pela frente. O Senhor está com você.
Todos os dias. Durante muitas vezes no dia, Ele vai te tomar pela mão direita e vai dizer, não temas. Não temas, eu sou contigo, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. E você vai passar pelo vale, vai passar pelo deserto, vai passar pela angústia, vai passar pela aflição, vai passar pela perda, vai passar pelo luto, vai passar pelo dia de hoje, pela quarta-feira, pela segunda, pela terça, assim vai. Eu estou com você. Eu não estou com você só no domingo à noite ou no domingo no culto que você escolhe estar. Às vezes a gente diz aqui no culto, eu amo a presença do Senhor. Porque nós cultivamos esse lugar durante todo o culto que você está, cultivamos a presença. Nós entramos, mergulhamos na presença, mas não significa que quando você está lá no meio da sua luta, no meio da sua guerra, no seu território diário, o Senhor está com você também, meu irmão. A mesma presença que está aqui, está lá com você. Então, primeira coisa nessa noite, o Senhor te faz forte para que você enfrente os dias maus com coragem. Segundo lugar, para que você não seja confundido diante dos seus inimigos. Eu gosto de ministrar essa palavra sobre a igreja. De não ser confundido. Por quê? Porque eu vejo diariamente pessoas desistindo da fé, caindo na sua vida espiritual, saindo da igreja, indo para o mundo, separando, divorciando, fazendo escolhas na sua vida, simplesmente porque estão sendo confundidas. Confundidas. As pessoas estão confusas. Por quê, apóstolo? Por que essa confusão? Porque houve muita gente. Eu não vou botar tudo culpa na internet. Mas quando você abre o seu Instagram, você vê todo tipo de informação. E a maioria de vocês aqui, talvez 95% das pessoas que estão aqui, usam as redes sociais. E hoje, as redes sociais têm sido um canal de muita salvação, de muita pregação, de muita libertação, mas também tem sido um instrumento de muita confusão. Muita confusão. Ah, apóstolo, não só Instagram. Você vai no YouTube, você tem um monte de pregador, um monte de gente. Tem gente que confunde todos os pregadores, falou em nome de Jesus, falou em nome de Deus, pronto, já é, né? Já é do Senhor, já é convertido, já é o seu ídolo, o seu novo ídolo. Você já começa a seguir, já se inscreve no canal, já começa a compartilhar, e você não sabe nem qual é a linha teológica, você não sabe nem se o cara é crente de verdade. Você não sabe nem se é uma seita. Se tem heresia naquela pregação. Você sabe? Não sabe. Faz a escola teológica. Momento comercial. Mas é verdade. Hoje os sofismas, o apóstolo falou sobre sofismas, esses dias atrás, falou sobre a definição de sofisma. O que é um sofisma? Sofisma é um falso magro. Falso magro. Você olha e fala, nossa, quanto você veste? 40. Ótimo. Nossa, você olha para a pessoa, tá? Vai fazer a biopedância. Aquela máquina maligna. Aquela balança maligna. Porque você pesa na balança da farmácia, da sua casa. Ela é sua amiga, ela só deu ali que você está pegando tanto. Falso magro. Você sobe na biopedância, põe aquela mãozinha ali. Não faz esse barulho. Eu que estou fazendo porque ela mexe com sua alma, mexe com o seu espírito, com o seu ego. E aí ela revela você de dentro para fora. E aí as partes que têm gordura, você fala, mentira, você é uma mentirosa, você é uma inimiga do inferno levantando contra mim. Não é. Ela está te revelando. Então hoje, sabe, tem muita gente que, de fato, acredita, isso é sofisma. O que é o sofisma? O sofisma é uma mentira que parece uma verdade, que vem disfarçada de verdade. Então, você ouve pessoas no Instagram, no YouTube, você compartilha mensagens sem ter discernimento. Sem ter o quê? Discernimento. Então, quando nós estamos cansados,
nós corremos o risco de não discernirmos bem aquilo que está na nossa frente. Nós podemos escolher, olhe para mim, isso é importante. Você pode escolher algo para aliviar imediatamente a sua dor, a sua necessidade, a sua angústia. Sabe? Você pode estar passando por um momento onde você aperta ali na internet, dor de cotovelo. Ainda existe essa palavra, dor de cotovelo, ou é só da nossa geração? Traição. Ou você coloca um tema, aparece assim, ó, um monte de gente falando a respeito. Só que ali aparecem todos os segmentos dessa terra. E às vezes você se simpatiza com alguém que fala ao seu coração. Só que a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Olha a cilada. E aí você começa a se alimentar daquela palavra, sem discernimento, porque está aliviando imediatamente a sua dor. Agora, se você vai para um aconselhamento, ou se você vai para um encontro de casais, ou você está com um problema no seu casamento, você fala, vai lá, pede o apóstolo, ou pede alguém, uma ajuda. Aí ele fala assim para você, olha, você vai procurar o pastor Ailton, a pastora Cleilda. Eles têm lá um lugar onde eles fazem um encontro com você, passam o final de semana inteirinho com você e com a sua esposa. E aí você vai para lá, meu irmão, você vai ser confrontado no seu comportamento, sabe, nos seus sentimentos, na sua atitude, você vai ser destrinchado. Ai, apóstolo, não vou lá não. Esquartejado na sua alma, literalmente. Então, quer dizer, o seu casamento, quando você sai dali, a gente tem muitas pessoas, eu não sei quem, alguém aqui já passou lá pelo encontro do pastor Ailton? Apóstolo, não vou falar não, senão vou pensar que eu tenho problema no casamento. Não, não é só para quem tem problema, não, para quem quer melhorar também o seu casamento. E você sai de lá, sabe, podendo ministrar sobre outros. Você sai de lá tratado. Uma coisa é você ter um alívio imediato sobre uma dor que você está vivendo. Outra coisa é você tratar daquilo que está te oprimindo, daquilo que está te maltratando, daquilo que está drenando a sua vida espiritual, o seu casamento, destruindo tudo. Então, o cansaço nos faz procurar aquilo que imediatamente nos socorre. Sabia? Quando nós estamos, apóstolo, eu já cansei de procurar, estou cansado, quero uma coisa que imediatamente me ajude. Agora, presta atenção, o cansaço também nos torna vulneráveis, instáveis, impacientes. O cansaço nos faz ficar impacientes. Vai chegar? Vai chegar? Vai chegar? Está longe. Quando que você vai mudar? Estou cansada. Estou cansada dessa pobreza, dessa miséria, dessa ruína, dessa dívida que não acaba na nossa casa. Eu estou cansada de trabalhar, e estar sempre devendo, e não estar construindo nada, e a gente não está, sabe, sendo feliz na nossa vida conjugal. Então, o cansaço nos torna vulneráveis. E essa vulnerabilidade, ela pode ampliar uma fraqueza que a gente tem. Sabe? Uma vulnerabilidade pode fazer com que você comece a fazer dívidas a partir de empréstimos. Você está cansado de dever. Aliás, você está cansado de ficar apertado. Aí você começa a pegar emprestado para pagar, ou para viver uma vida que não é sua. Você está cansado de um casamento que não te traz alegria. Aí essa vulnerabilidade te faz procurar um relacionamento extraconjugal. Então, o cansaço, ele amplia uma fraqueza nossa. E é por ali que o inimigo entra e te vence. Então, segundo lugar, para que você não seja... Por que o Senhor te faz forte? Para que você não seja confundido diante dos inimigos. Aquilo que se levanta contra você, contra o seu casamento, contra a sua profissão, contra os seus sonhos, contra a sua fé, contra a sua célula, contra o seu chamado, contra os seus filhos, aquilo que se levanta contra as suas finanças, aquilo que se levanta contra as suas
os seus valores, os seus princípios, aquilo que você sonhou uma parte da sua vida, e agora você começou a viver aquilo, então você percebe o inimigo se levantando contra você. Meu querido, o Senhor te faz forte, para que você enfrente os seus inimigos e não seja confundido por eles. Terceiro lugar, para que a sua fé seja sustentada em tempos difíceis. Então, você entende que o Senhor te faz forte para os dias difíceis? E que talvez, de fato, esse momento você está enfraquecido e por isso os dias difíceis estão te engolindo. Os dias difíceis estão pegando você frágil e está minando tudo aquilo que você tem de virtude. A fé, meu querido, é a espinha dorsal da nossa vida cristã. É a espinha. Sem a fé, é impossível agradar a Deus. Sem fé, a sua oração é uma reza. Sem fé, o seu louvor e a sua adoração é uma romaria. Sem fé, tudo que você traz no altar é um sacrifício que talvez nem toque o coração de Deus, mas alivia a sua culpa. Então nós precisamos entender que a fé, ela precisa ser alimentada e nutrida em nós. Como nos alimentamos? Ou como alimentamos a nossa fé? Primeiro orando, principalmente por causas que aos nossos olhos não são tão fáceis. Às vezes a gente transfere uma grande oportunidade de crescer na fé para outra pessoa. Como apóstola, você ora por mim? Você ora pela minha causa? Você leva a minha causa no monte? Mas apóstola, eu não posso pedir aos intercessores? Pode, meu irmão. Mas naturalmente, quando eu transfiro para o outro, eu digo, uau, tem alguém. A pastora Ciomara está orando por mim. A pastora Patrícia, nosso pastor Rafael, homem de fé, está orando pela minha causa. Mas o Senhor quer que você tenha uma experiência de fé, que a sua fé seja acrescentada. Que você seja abençoado com um novo nível de fé, a partir às vezes de uma guerra, de uma luta que você está vivendo. Eu já vi muita gente chegando, apóstolo, aconteceu uma coisa sobrenatural, apóstolo. O que aconteceu, meu irmão? Eu fui lá no hospital e tinha do lado do leito uma pessoa, no leito ao lado, uma pessoa assim. Apóstolo, ele pediu, ora por mim, já que você está orando por esse. Eu orei, apóstolo, no outro dia ele estava curado. Meu irmão, isso é um testemunho que você carrega para a vida. Você orar por alguém e a pessoa sair da condição que ela está, é o testemunho que você leva para a vida. Agora você vai orar por mais um, por outro e por outro. Você vai orar, você vai crescer na sua fé. É a fé que nos mantém em atividade, que nos mantém em pé. É a fé que sustenta as nossas certezas, as nossas convicções. Sabe, quando eu espero por algo, eu não espero porque meu marido falou que vai fazer. Eu não espero porque alguém falou para mim. Eu não espero porque o meu horóscopo do dia. No nome de Jesus, você já saiu dessa vida. Diga para o teu irmão, sai dessa vida, meu irmão. Ai, apóstolo, eu não vou falar isso para ele. Não, fala, vai que é de Deus, Deus está falando com ele. Sabe, a gente precisa sair dessa coisa de que eu estou esperando que alguém faça por mim. Não, fé é a certeza daquilo que eu espero. Nossa, diga, fé é a certeza daquilo que eu estou esperando, mesmo que eu ainda não esteja vendo. A fé mantém, meu querido, a espera acesa dentro de você. Você está esperando, mas está aqui, sabe? A sua lamparina está aqui acesa, esperando que a qualquer momento o movimento aconteça, sabe? O mover das águas aconteça, o mover sobrenatural aconteça. Quarto lugar, para que a sua voz profética, seja mais audível do que a sua murmuração. O Senhor te faz forte para que a sua voz profética apareça mais do que a sua murmuração.
Gente, a gente tem um espírito que, sabe, que cresce com a gente. Como assim cresce com a gente? Sabe aquele filho... Não sei se você tem um filho assim. Eu tenho 4 filhos e cada um é diferente do outro. Nem vou expor, porque eles ficam tão... O Joel, esses dias, já expôs todo mundo aqui, eu também já falei. Então, eu não vou falar citar nomes. Mas a gente tem cada um é de um jeito. Cada um reage de um jeito. 4 filhos, então pensa bem. Cada um faz uma coisa de um jeito, cada um fala num tom de voz, cada um resolve o problema de uma forma. E é muito interessante isso, porque, na verdade, todos foram criados do mesmo jeito. Estudaram praticamente todos na mesma escola. Né? Tiveram todos o mesmo aprendizado, mas cada um faz de um jeito. Mas é interessante, quem tem mais de um filho percebe isso. Tem um filho que ele já acorda sorrindo, e o outro acorda trombudo, atormentado na alma. Como assim, apóstolo? Atormentado na alma. Ele já acorda assim, ele já acorda reclamando, já acorda chorando, já acorda batendo na porta, já acorda todo feito xixi na roupa, sabe? Já acorda. Minha mãe falava, quando a gente acordava de mau humor, ela falava assim, só que ela usava o termo de mãe, né? Ela dizia assim, você dormiu com o bumbum descoberto? Eu nunca entendia isso. Porque dormiu com o bumbum descoberto, acordava de mau humor, né? E aí, tem um filho que reage de uma forma, com expectativa. Olha, nós vamos viajar. Uau! O que eu levo na viagem? O outro, você fala assim, nós vamos viajar. Nossa, de novo. Você sabe, pai, que eu passo mal na viagem. Vou vomitar a viagem inteira. O outro, não importa se ele vai vomitar. Ele quer comer tudo que tem na parada, mesmo que ele vomite. Mas ele vai vomitar feliz. Então, sabe, assim também somos aos olhos do Pai, do nosso Pai Celestial. Gente, tem gente que tudo que vem a Ele, diante dele, ele retira um aprendizado. Ele, sabe, tem um jeito de ver as coisas assim. Não, eu estou aprendendo e tal. Você fala assim, gente, isso é criança de internet. Vou até ganhar um dinheiro com ele, porque ele é uma pessoa assim, iluminada. Mas também temos muitos de nós que somos filhos. Que o Senhor dá uma coisa para a gente fala, Senhor, viagem, tem que arrumar a mala. Vou ter que comprar alguma coisa para levar. Senhor, de novo. A gente murmura, a gente reclama. As coisas vêm sobre nós, aparecem, né, ou se apresentam diante de nós. E nós murmuramos por todas as coisas. O cansado vive lamentando. Quem está cansado sempre está reclamando. Esses dias eu falava para o Joel, eu não sou reclamona não. Ele fala que eu sou reclamona, mas eu não sou reclamona não. Mas esses dias atrás, eu deitei e falei assim, nossa, a noite é tão curta e o dia é tão longo. Filosófico, né? Gente, era tarde. Eu tinha tão pouco tempo e no escuro, e eu já tinha passado tanto tempo no claro. Falei, nossa, eu acho que a noite é mais curta do que o dia. Ainda mais quando você vai dormir tarde. A gente lá em casa, quando está em casa, a gente procura dormir mais cedo um pouco, né? Mas tem pessoas que são muito noturnas, nunca dormem antes da meia-noite. E acorda às 5h30, 6 horas da manhã. Então, quer dizer, eu fico pensando, você está sempre esgotado. Você está sempre cansado. Eu acordo cedo, mas se eu puder dormir mais cedo, eu durmo. Né? Por isso que o culto começa às 7 horas da noite aqui, gente, para você poder descansar. Né? Não dizer assim, não, lá na igreja eles me consomem. Se você é consumido, é porque você fica aqui até mais tarde, procurando um pastor para conversar. Tem hora que eu estou chegando em casa e tem pastor aqui ainda. E hora que eu moro longe. Mas é verdade. O cansado, ele vive reclamando. Ele vive lamentando. Ele está sempre de mau humor, reclamando das coisas. E faz desse formato a linguagem da sua comunicação. Esse é que é o problema da murmuração. Porque às vezes tem dia que a gente fica chateado com uma coisa.
E você chega e faz uma reclamação. E você pode até mesmo não gostar de algo que você encontrou, que você viu, sabe, que alguém fez para você. Não estou dizendo que você não tem direito a uma insatisfação, a uma reclamação, a uma coisa que está aí acontecendo, ou que você chegou, um atendimento, alguma coisa que você passou, e você, meu Deus, hoje eu fiquei aborrecido com isso. Mas tem pessoas que transformam esse humor, esse aborrecimento, essa insatisfação, esse pessimismo, num formato de linguagem. É um formato de linguagem. Ele só consegue olhar as coisas e comunicar o que ele está vendo a partir do ponto de vista de murmuração. Agora, presta atenção. O que o Senhor quer fazer com você não é te emudecer, como Ele fez com Zacarias. Mas Ele quer colocar uma voz profética na sua boca. A voz profética, o que é uma voz profética? A voz profética chama à existência possibilidades. Possibilidades. Chama à existência milagres. A voz profética insiste em proclamar. Pode colocar, por favor. Insiste em proclamar. A voz profética não desiste de declarar. A voz profética fala além do que vê, além do que sente, além do que os outros falam e além do que os outros sentem. Isso é a voz profética. A voz profética não depende daquilo que você está vendo, mas depende daquilo que você crê. Não é daquilo que as pessoas falam, mas é daquilo que Deus falou a seu respeito e a respeito daquilo pelo qual você está enfrentando. Então nós precisamos entender que há uma diferença entre voz profética e murmuração. E o que Deus quer que permaneça na sua boca é a voz profética, que não é fundamentada naquilo que você está vendo ou sentindo, mas sim naquilo que você crê. Naquilo que você crê. Apóstolo, mas eu ainda estou formando essa fé dentro de mim. Eu sou novo convertido, apóstola. Eu não tenho essa fé toda. Mas a Bíblia diz, querido, que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir da palavra. E nós confessamos aquilo que cremos. Então é um exercício diário, diga exercício diário. Fé é um exercício diário, meu irmão. Fé é um exercício diário, um exercício espiritual. É um treinamento espiritual que você tem. A voz do coração, que a gente insiste em poetizá-la, e até mesmo em alimentá-la. Eu tenho uma voz no meu coração. Cuidado, que a voz do coração muitas vezes contradiz a voz do Senhor. Muitas vezes o que eu quero e o que eu sinto não é o que Deus quer e nem o que Deus sente. Muitas vezes nós damos muito mais ouvidos às vozes da alma do que a voz do Espírito Santo ministrando ao nosso espírito. Apóstolo, como que eu faço isso? Orando. Orando em línguas. Orando a palavra de Deus. Apóstolo, eu não oro em línguas. Então ora a palavra. Abre um salmo. Abre Isaías. Abre a palavra e começa a orar a palavra. Senhor, hoje eu tomo posse dessa palavra. Que diz que aquele que pede será dado. Que aquele que busca vai encontrar. Que aquele que clama, Senhor, eu quero começar a buscar. Eu quero começar a orar a palavra. E não a sua oração. Senhor, tu sabes o quanto eu estou cansado. Tu sabes o quanto a minha vida está difícil. O quanto eu estou devendo. O quanto está doendo. O quanto eu estou esgotado. O quanto eu estou já chateado com essa vida. Meu irmão, desculpa. Eu sei que Deus é apaixonado por você. Mas, e eu sei que tinha um livro antigo que chamava No Divã de Deus. Mas Deus não é só terapeuta. Deus é pastor. O Senhor é o meu pastor. Então vai lá no Salmo 23 e vê. Ele cuida de você, Ele te apacenta, Ele te leva a pastos verdejantes. Mas Ele também tem vara e cajado.
Sabe? Então, às vezes, a gente quer só o lado terapêutico de Deus. Mas a gente não quer o lado pastor de Deus. A gente não quer o lado pai, o lado disciplina, o lado ensino, o lado correção. Sabe? Porque o pai também é aquele, a mãe é aquela que... Mas o pai é aquele que empurra. É verdade. A mãe é aquela que, sabe, não, filho, sempre vai ter lugar para você nessa casa. O pai falou, não. Meu filho, vá. Como diz aquele filme antigo, seja feliz. Né? O pai quer que você... A realização do pai diante do filho que cresceu, se tornou homem, se tornou mulher, é que ele de fato conquiste a sua história, começa a construir a sua história. Então o Senhor, Ele investe em você. Como o Senhor investe em você? Pela palavra. A revelação da palavra, irmão, você está aqui, você foi para o encontro, você passa pelo discipulado, você vai na célula, você recebe palavra todo domingo, olha uma palavra tremenda na sua vida, você vem para o culto da quarta-feira, você está sendo o quê? Uau, adestrado, treinado. Agora você não quer sair daqui, chegar lá na sua casa, deitar, colocar os dedinhos na boca e começar a reclamar com Deus. Senhor, por que o Senhor deu algo para o meu irmão e não deu para mim? Hoje Deus quer te levantar como alguém forte. O cansaço, preste atenção, eu quero terminar essa palavra. O cansaço, se ele não for tratado e interrompido, ele se transforma num esgotamento. Esgotamento. Esgotamento é um nível hard do cansaço. Quer dizer, talvez tenha um mais hard. Hard plus. Esgotamento é um nível mais hard do cansaço. Você não tem vontade de sair mais do lugar em que você está. E o esgotamento produz desistência. Desistência da vida, desistência dos filhos, desistência da fé, desistência do casamento, desistência da vida. Sabe? Muitas pessoas estão desistindo da vida, desistindo de sonhos tão nobres e tão tremendos na sua vida, porque estão esgotados, cansados. E desistência não é o fim de uma jornada, mas muitas vezes desistência é um sintoma de que tem alguma coisa dentro de você te consumindo, te drenando, te comendo por dentro. Às vezes são pensamentos, são sentimentos, são enfermidades, vontade, intenções. Tudo comunica, tudo dentro de nós grita. Talvez você conheça pessoas que estão sendo consumidas por dentro, mas ainda estão levando a vida. Sabe, queridos, desistência não é o que revelamos ou o que publicamos, mas muitas vezes é aquilo que silenciamos ou omitimos. Às vezes a gente vai para casa desistido, triste, angustiado, aflito, inquieto, esgotado. O cansaço, ele precisa ser compreendido. Mas não só compreendido, ele precisa ser enfrentado. Não subestime o cansaço. Não subestime o cansaço físico, emocional, mental, porque ele pode te fazer cair. Porque o cansaço e o esgotamento isola a pessoa no mundo individualizado. Sabe? A pessoa que está sobrecarregada, esgotada, cansado, ele fica isolado na sua dor. Elias fez isso. Ele foi lá para o deserto. Ele foi isolar-se. Em um outro momento ele foi para a caverna. Ele foi buscar um isolamento na sua individualização, na sua individualidade, na sua solidão, porque estava cansado de lutar uma causa, que era uma causa também espiritual.
O cansaço amplia as oposições naturais do dia a dia. Sabe, às vezes, a gente tem a vontade de ficar um pouquinho mais na cama. Às vezes está chovendo, está frio. Você quer ficar um pouquinho mais. O cansaço, ele amplia as oposições naturais do dia. Eu não estou muito afim de levantar. Aí você está tão cansado, que aquilo é ampliado, você diz, realmente, eu vou apagar a luz, fechar a janela, fechar a porta, desligar o telefone e ficar aqui, na minha dor, na minha solidão e no meu cansaço. O cansaço adoece o corpo, adoece a alma. O cansaço torna você uma pessoa pessimista, uma pessoa negativa, uma pessoa vitimista na sua dor. Eu quero terminar essa palavra falando para você sobre o que fazer. O que você pode fazer para vencer esse cansaço? Há 3 coisas que o Senhor quer fazer em você. Isso você precisa entender. Quem faz é o Senhor. Apóstolo, o que eu posso fazer? Posso te falar daqui a pouco. Mas o que Deus quer fazer? Em primeiro lugar, renovar as suas forças. Renovar. O que significa renovar? Significa, querido, que um dia você já foi forte. Significa que um dia você já teve força suficiente para. Força suficiente para fazer algo. Força suficiente para enfrentar algo. Força suficiente para perdoar. Força suficiente para suportar, passar uma noite em claro. Força suficiente para enfrentar algo. E hoje talvez você diga assim, apóstolo, eu não tenho mais essa força. Então o que o Senhor quer fazer nessa noite na sua vida? Renovar as suas forças. Segundo, o Senhor quer restabelecer o seu vigor. O Senhor faz forte ao cansado e renova as forças daquele que não tem mais nenhum vigor. Vigor não é apenas algo físico, mas vigor é algo interior. O vigor traz a você energia suficiente para que você possa enfrentar as coisas que precisam ser enfrentadas. Então o Senhor quer restabelecer o seu vigor. O vigor toma os seus ossos. O vigor toma os seus tendões. O vigor toma os seus músculos. O vigor toma a sua mente, a sua mentalidade, os seus pensamentos. Em terceiro lugar, o Senhor quer despertar a paixão que se foi. Apóstolo, como assim? Despertar a paixão que se foi com o cansaço, com o esgotamento. Isaías capítulo 40, versículo 28 e 29, nós lemos isso. Que o Senhor faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor mais. O Senhor fortalece o cansado. Tem uma outra versão que diz, e multiplica as forças. Ele amplia as suas forças. Então, o que fazer para recuperar a força e o vigor? Pergunte para o teu irmão, o que podemos fazer? O que você pode fazer? O que eu posso fazer? Em primeiro lugar, está na Bíblia. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Confia na direção que Ele vai te dar. Uma pessoa para mim, uma pessoa falava comigo essa semana no Instagram, e ela dizia assim, apóstola, teve um tempo da minha vida, onde eu vivi num estado de cansaço e esgotamento muito grande. Tinha a ver com saúde, tinha a ver com meus problemas, tinha a ver com várias coisas, eu não era convertida. Eu me converti, eu me tratei, eu me curei, e hoje o meu problema não é mais cansaço, mas o meu problema é que eu estou sem direção. Eu não estou cansado, mas eu não sei para onde ir. E isso está me confundindo. E aí eu conversei com ela um pouco no Instagram. E a primeira coisa que você pode fazer para recuperar a sua força é ter direção para onde você vai. Quem dá essa direção é o Senhor. Uma das ciladas da vida moderna é criarmos caminhos imaginários.
Caminhos que outros estão fazendo. Olha para mim. Caminhos que outros estão fazendo. Você abre o Instagram e a pessoa está fazendo isso, está fazendo aquilo, está fazendo um curso, está fazendo um treinamento, está fazendo isso, está fazendo uma viagem, sabe? É um monte de gente fazendo um monte de coisa. E aí você começa a buscar um caminho para ir também. Isso é uma cilada. Você procurar um caminho que não é o que Deus fez para você. É como nadar ao contrário do fluxo em que Deus te colocou. Nadar contra Deus. Nadar contra a vontade do Senhor. Às vezes você quer desbravar um outro caminho, quando ao seu lado existe um caminho que o Senhor escreveu para você. E você está aqui desbravando. Não sei quem gosta de trilha aqui. Quem gosta de trilha? Eu não gosto. Ai, só de eu ver uma trilha eu já me esgoto. Nossa, você sobe morro, desce morro, e vai lá, e vai para cá, e corta valor. Gente, é uma luta, é uma virtude. Você é mais do que vencedor. Porque é fácil você andar por um caminho. E o outro está lá, tá, corta daqui, corta dali. Você está cortando lá e cortando daqui, porque não existe o caminho. Tem gente que está assim na vida. Desculpa os trilheiros aí. Mas tem gente que está assim na vida. Não, esse caminho não existe, eu vou desbravar. E tchac. Deus falou, gente, eu fiz um caminho lindo para você aqui trilhar. Você está aqui, todo ralado, todo cortado, queimado, pé. Já está todo machucado, você está ali. Não, mas eu vou escrever a minha história. Com sangue e suor. Sem sangue, sem glória. E começa a criar suas falas. Sabe, querido? Uma das coisas mais lindas que Deus tem para você é apontar a direção em que você deve andar. É apontar o caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então a primeira coisa que você precisa fazer para você descansar é entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Sabe, querido, dormir confiado em Deus é muito melhor do que dormir sem confiança em ninguém. Faz um teste. Confia. Confia as portas da sua casa. Confia as tuas necessidades. Confia o teu casamento. Entrega ao Senhor. Diga, Deus, eu te entrego meu filho. Eu não sei onde ele está agora, Senhor, mas eu coloco ele nas tuas mãos. Que o Senhor envie um anjo lá para que ele possa voltar para casa. Segundo lugar, rapidamente, que eu já passei do meu tempo. Administre a sua energia. Sim, pastor Claudão. Apóstolo, que energia é essa? Sua força. O maior bem que você tem não está nos seus recursos financeiros, no seu conhecimento, nas suas habilidades, nas suas conexões, na tecnologia que você, sabe, abraça e que você compra mensalmente nova para colocar todas as coisas no eixo na sua vida. Não. O maior bem que você tem é a energia que você usa para que as suas atividades sejam eficientes. Energia aqui, preste atenção, estou terminando. Energia aqui é o quanto você está inteiro no que você está fazendo. Esse é o princípio de todas as coisas. Para que você não seja alguém esgotado, cansado, o tempo todo exausto. É você de fato estar, como diz o apóstolo, presente no seu presente. Inteiro naquilo que você está fazendo. Quero te perguntar algo. O quanto você está empenhado? O quanto você está determinado? O quanto você está colocando de si na sua família? No seu casamento? Porque as coisas precisam ser alimentadas. Os relacionamentos, a sua vida profissional, a sua carreira, a sua fé, a sua vida espiritual, tudo que você faz, meu irmão, você precisa alimentar. Você precisa colocar energia, colocar intelecto, colocar criatividade, colocar seus olhos, colocar seu tempo, colocar tudo o que você é e tem. Às vezes a gente não faz isso.
Às vezes a gente está aqui, mas está querendo dar a hora de ir embora. Não aqui na igreja, mas às vezes está no seu trabalho. Você já chega de ré no trabalho. Você já chega, sabe? Você já coloca o relógio ao contrário. Não tem aquele negócio? Você coloca o tempo que vai acabando. Quando você olha no relógio, você não olha o quanto você ficou, o quanto você tem para ir embora. Então tem gente que está vivendo assim. Eu estou aqui jantando, mas eu estou pensando que eu quero deitar. Eu estou deitado, mas estou pensando que amanhã eu tenho que levantar. Você está todo o tempo, eu estou com você aqui, jantando, estou aqui jantando com meu marido e tal, mas eu estou aqui pensando, não, mas amanhã eu tenho que passar para o empregado, as coisas que eu tenho que fazer, não sei o que, meu irmão. Aí você não desfruta nem daqui, e nem de nada que você faz. Tem gente sendo drenado na sua energia, porque você não está presente no seu lugar. Você está em espírito, aliás, você está em verdade, aliás, está em espírito, mas não está em verdade. E em espírito e verdade significa que você está corpo inteiro. Corpo presente, mente presente, alma, intelecto, seu coração está ali. Então, uma dica que eu te dou: separe o seu dia em fatias e viva cada parte dele inteiramente. Terceiro lugar, descanse. Descanse. O descanso precisa ser uma responsabilidade individual. O descanso traz ritmo, traz o ritmo de volta para a sua vida. Se nós violarmos o descanso, o Shabat que Deus manda, alguma coisa acontece na nossa alma. A gente começa a achar que a vida não anda sem a gente. Que as coisas não funcionam sem a gente. Sabe o que é isso? Vaidade. Idolatria. É você pensar que você não é o último biscoito do pacote. Você é o único e o melhor. Você não é. Então, quando nós achamos que nós não podemos descansar, porque senão nada funciona, você pensa que isso é um altruísmo? Não, isso é vaidade. Salmo 127, versículo 2 diz: é inútil trabalhar tanto, desde a madrugada até tarde da noite, e se preocupar em conseguir o alimento, pois Deus cuida dos seus amados enquanto dorme. Isso não significa que você vai dormir o dia inteiro, tá bom? Mas enquanto você dorme, Deus cuida das suas coisas. Um sono reparador todas as noites é mais eficaz do que você passar o final de semana inteiro de pijama, assistindo televisão, dormindo e acordando, dormindo e acordando. O seu dia não começa quando você acorda, mas ele começa quando você dorme. O Shabat, é interessante isso. O Shabat lá em Israel, e para aqueles que aprenderam ou vivem debaixo desse princípio, ele não começa de manhã. Ele começa à tarde, quando escurece, às 18 horas. Então, querido, eu quero orar com você, para que o Senhor renove as suas forças, mas de dentro para fora. De dentro para fora. Porque às vezes, de fato, você quer ter força nos seus músculos, saúde nos seus ossos. Sabe, você está se esforçando, você está se empenhando para ser alguém ágil. Mas dentro de você, você está consumido pelo cansaço, pelo esgotamento, desfalecido, essa é a palavra, sem forças. Eu quero orar por você, mas eu quero fazer 4 perguntas para todos que estão aqui e para você que está online. Primeira delas: se você tivesse que parar de fazer tudo o que você faz hoje, o que isso significaria para você? Se você tivesse que parar tudo, o que isso significaria para você?
Segunda pergunta que eu quero te fazer, porque nós vamos orar por essas coisas. Se você morresse hoje, quanto isso afetaria as pessoas com que você convive? Quanto isso afetaria seus filhos, seu marido, sua esposa, seus colegas de trabalho, seu patrão, seus empregados? Emendando nessa pergunta, se você morresse hoje, repentinamente, quem sentiria a sua falta? E por quanto tempo? E por último, se os seus próximos anos de vida dependesse do seu vigor, da sua força e do seu ânimo, quantos anos você viveria? Se os seus próximos anos dependesse do vigor e da força que você tem hoje, quantos anos você teria ainda para viver? E viver bem? Por que eu estou fazendo essas perguntas para você? Porque hoje eu quero orar por você que está sem forças. Sem forças. Sua bateria está 3%, 10%. Já acendeu a luzinha vermelha. Alguns estão com a bateria viciada. Dá aquele pum, de repente. Mas daqui a pouco cai de novo. E hoje eu quero orar por você que está sem forças, cansado, esgotado, sobrecarregado, por fardos que estão sobre você, ou às vezes porque você não tem descanso, ou porque de fato os problemas dessa vida, as pressões, as contrariedades, as oposições, as dificuldades, as necessidades, apóstola, tudo isso tem drenado as minhas forças. Parece que eu entro numa máquina e as minhas forças vão embora todos os dias. Só que quando chega a noite eu não consigo me recuperar. Eu quero orar por você. Feche os seus olhos, por favor. Você que está sem forças para continuar, eu quero lhe convidar a vir para o altar, porque eu quero orar por você. Isso não tem nada a ver com idade. Isso não tem nada a ver com profissão, com trabalho, com tempo de fé. Aliás, isso não tem nada a ver com fé. Como assim, apóstolo? Não. Não é porque você está cansado que você não tem fé. Às vezes é porque até mesmo você tem sido drenado na sua fé, orando por tantas pessoas, pregando para tanta gente, fazendo célula, fazendo tantas coisas. E parece que você está sendo consumido de dentro para fora. Lembra que eu orei? Que eu disse que eu ia orar? Para que o Senhor fosse hoje renovando as suas forças, da planta dos pés até o alto da sua cabeça. Eu queria que toda a igreja se colocasse de pé, porque eu sei que tem cansados aí também, que não tem força nem para vir no altar. É verdade. Mas eu não vou te julgar por isso. Eu sei que o Senhor nos alcança onde estamos. Sabe quando o Senhor renova as nossas forças? A gente aprendeu aqui com Elias que ele foi, sabe, ele tinha força suficiente para 40 dias e 40 noites sem parar para comer. O que significa isso espiritualmente? Significa que quando o Senhor te fortalece do alto até os seus pés,
você fica completamente tomado de um novo vigor sobre a sua vida. Feche os seus olhos, levante suas mãos, você que está aqui na frente no altar. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar pelos teus filhos que estão aqui. Estão, Senhor, colocando diante de Ti o seu cansaço. O Senhor disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Pai, em nome de Jesus, que agora, Pai, a Tua presença venha remover esse cansaço, que consome os ossos, que consome a energia física, o cansaço que muitas vezes rouba a alegria, que às vezes traz insônia, que às vezes tira a fome, a alegria de viver. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha agora, da planta dos pés ao alto da cabeça, Senhor. Vem com fogo, Senhor, para renovar as forças e o vigor. Porque a Tua palavra diz que o Senhor faz forte ao cansado. Que o Senhor faz forte ao cansado. Então agora, em nome de Jesus, que o Senhor comece a trazer esse pão espiritual que vimos na Tua palavra, que alimentou Elias, aquela comida espiritual, que não nos interessa saber o que tinha ali, mas nos interessa saber de onde provinha aquela comida. E nós sabemos que veio do alto, veio dos céus. E agora, em nome de Jesus, que esse mesmo pão, aquela mesma comida venha ser agora servida aos Teus filhos, para que eles se sintam alimentados, fortalecidos, que eles se sintam revigorados, ó Deus. O Senhor é aquele que tudo pode, e o Senhor pode agora remover os pesos, o peso do pecado, o peso, Senhor, da decepção, tirar o peso, Senhor, do esgotamento, aqueles que não sabem para onde ir, que estão sem direção. Eu lhe peço agora, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor aponte o caminho, para os Teus filhos. Aqueles que estão aqui no altar, Senhor, porque estão cansados de percorrer caminhos que não levam a lugar nenhum. Estão como Salomão disse, correndo atrás do vento, se sentem assim. O Senhor me diz agora que há pessoas que estão aqui na igreja e sente que trabalha, investe, estuda, estão correndo atrás do vento. E hoje, em nome de Jesus, o Senhor vai agora apontar uma direção e colocar os teus pés aprumados nessa direção. Fortalece as mãos frouxas, os joelhos enfraquecidos, os pés cansados, a mente que está tomada muitas vezes por uma desistência. Renova as forças agora, Senhor. Renova as forças nos braços, renova as forças nos pés, as forças nas pernas, Senhor. Aquele que perdeu as forças, renova as forças. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba o vigor que vem do alto e celebre ao Senhor, aplauda Ele, diga: eu recebo este vigor sobre a minha vida nesta noite, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pode voltar para o teu lugar. Agora eu quero só te dizer uma coisa, querido. Você que foi renovado nas suas forças, não permita que o inimigo venha te confundir diante das suas guerras e das suas lutas. Quando você tiver um enfrentamento, diga: Senhor,
Tu és aquele que faz forte ao cansado. E eu não aceito mais que o cansaço me desestabilize. Eu não quero mais, eu não aceito mais que eu seja roubado no meu vigor, na minha energia vital e na minha fé, em nome de Jesus. Amém? Olá, que bom que você assistiu o nosso canal do Projeto Vida. Se inscreva em nosso canal para que você possa saber quando estivermos ao vivo e também você poder participar e nos fazer saber aquilo que mais tocou no teu coração, a mensagem que mudou a sua vida. E claro, você pode ser um mantenedor desse projeto e basta você clicar para fazer a sua contribuição e fazer diferença na vida de tanta gente.